Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? A imagem está boa? Ontem nós fizemos uma live aqui, né? Onde eu trouxe uma convidada, que foi a Brenda, e nós abordamos o tema sobre a comunicação na vida profissional, né? E aí eu até brinquei no final aí da nossa aula, que nós estamos participando, né? Os convidados estão participando e com a gente aí do De Frente com Gabi, né? Só que a Gabi, no caso, sou eu. Então, hoje eu trouxe para vocês, conforme combinado, né? E até nas aulas presenciais, eu já havia falado da possibilidade de estar trazendo pessoas que são especialistas nessa área que a gente está estudando, para falar um pouquinho para a gente, na prática, né? E o que a gente chama da legislação tributária aí na prática. O que ocorre aí no dia a dia, né, como que funciona, para a gente sair um pouco dessa teoria. Até porque, assim, isso não acontece nas nossas aulas, a gente tem trago um conteúdo aí bem prático, mas nada melhor do que a gente falar com um especialista, né? Então, vocês fiquem atentos às dicas que serão dadas, porque isso daí é a pessoa que está no mercado de trabalho e que tem essa experiência do dia a dia. E, com certeza, vocês irão utilizar isso daí. Vocês estão no 5º período, já estão indo para o mercado de trabalho, muitos de vocês já estão inseridos no mercado de trabalho, então são dicas muito importantes, muito interessantes. Temos outras pessoas, né, de fora, Tatiana Oliveira, Rosângela, outras pessoas aí, Amélia Cristina, que está presente nessa live, acompanhando. E fica aberto para todos vocês fazerem perguntas para o nosso convidado. Então, vocês podem mandar aí no chat, que ele irá responder na medida do possível. Eu vou passando as perguntas aqui para ele. Ok? Então, vamos lá, porque interessa. O convidado de hoje é o Paulo Marx. Ele é bacharel em Ciências Contábeis pelo Unifagoc, especialista em contabilidade tributária e gestão empresarial, proprietário da PMR Assessorias. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar dele, que sempre tem conteúdo dele, tanto na revista ou nas redes sociais. É um cara muito influente aí nessa área. Ele está mestrando em educação, é consultor contábil e em gestão administrativa, instrutor de curso em company, professor de pós-graduação e MBA. Inclusive, eu tive o prazer de estudar com ele aí no MBA que eu fiz no Unifagoc. Beleza? Olá. Tá me ouvindo direitinho aí, né? Tudo bem com você, Thalita? Prazer em participar aqui. Aos meninos, meninas, e também quem não são meninos e meninas mais velhinhos que estão aí também. Enfim, a todos, vamos trocar uma ideia. Eu sempre gosto de conversar sobre tudo, né? Mas sobre esse nosso ambiente, porque é um ambiente que, de fato, é direcionador para os profissionais e para as empresas. Então, obrigado pela oportunidade. Aí nós vamos falar, o tema de hoje, né, é os aspectos tributários na pandemia e pós-pandemia. Então, o Paulo Marx vai falar um pouquinho para a gente aí o que está ocorrendo no mercado, né, o que ele está vendo no dia a dia, qual que é a opinião dele sobre tudo isso que está acontecendo, porque, assim, nós estamos acompanhando pela televisão, estamos acompanhando pelos meios de comunicação, quais são, ou qual é, né, a atual situação do nosso país e tudo mais. Mas são muito pouco conteúdo voltado para essa linha, né, o Paulo Marques, com relação às tributações, com relação ao que isso pode impactar
futuramente aí para a gente. E aí eu já começo, só para deixar vocês a par, nós também vamos falar um pouquinho sobre um projeto que está aí para ser sancionado, né, para ser validado, que é o projeto da reforma tributária. Então, depois nós iremos falar um pouquinho sobre isso aí. Para vocês que são meus alunos, é muito importante vocês prestarem atenção, porque são mudanças que vão impactar no que vocês estão aprendendo hoje. Então, hoje, vocês estão aprendendo de uma forma e pode ser que quando vocês estiverem no processo já de formação, essas informações já estejam atualizadas e mudadas. Por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto dessa reforma tributária. Mas eu gostaria já de iniciar aqui com o professor Paulo uma pergunta, né? Que eu acredito que seja a dúvida não só dos empresários ou dos profissionais da área contábil, mas também da sociedade em geral. Nós estamos vendo, o professor, muitas alterações e muitos benefícios, né? Na verdade, muitos benefícios emergenciais que estão sendo disponíveis aí para as pessoas que têm suspensão de contratos e também para os autônomos, quem tem MEI e tudo mais. Eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, inclusive com relação ao impacto que isso deu financeiramente, né? Porque foi projetado um valor e o que foi realmente efetivado, um valor muito superior. Então, eu acho que a dúvida de todos é assim, estávamos preparados para isso, para essa verba emergencial? Isso daí que foi concedido e que está sendo atribuído vai afetar na tributação, né, dos empresários aí, ou dos consumidores, de alguma forma? Quem vai pagar essa conta? Quem paga, né, por esse valor aí que está sendo concedido para a população? Bacana. É interessante, vou até fazer um comentário aqui. Hoje, mais ou menos por volta, antes do almoço, fui gravar uma entrevista que vai ao ar, deve ser amanhã. E já falando, você falou aí de alguns benefícios, né, emergenciais. Hoje já teve mudança. E quando você diz para os alunos que as coisas vão mudando, né, não só por conta da pandemia, o natural são a nível de tributos, né, na esfera tributária, as coisas mudarem. As coisas não são estáticas, né? Então, assim, a pessoa tem que acompanhar. O profissional que quer ser um bom profissional diferenciado, ele tem que acompanhar naturalmente as mudanças. E hoje, por exemplo, saiu uma mudança bem interessante, na verdade, de ontem para hoje, sobre o saque emergencial, aquele de R$600, que aí saiu com um certo de alarde, né? Que ele pode ser cobrado no ano que vem. Algumas pessoas receberam e, ou por irregularidade, pessoas que não deveriam receber e receberam devem devolver, mas também tem uma regra que é o seguinte, a pessoa que recebeu, tá em todos lá os seus direitos, né? Está encaixado em todos os parâmetros da lei, todas as observações. Mas que esse ano tiver uma renda acima do imposto de renda, que é 28.559, pode ter que devolver. Olha só, então isso o cara está dentro da lei, recebeu, na verdade não é um benefício, um empréstimo, né? Virou um empréstimo para alguns. Então, isso foi ontem e está todo mundo meio alarmado com isso, se é mesmo, se não é. Enfim, então muda toda hora, tá? Será que estávamos preparados para isso? Não, não estávamos preparados para isso. Ninguém estava, né? Não tinha como prever isso. Mas, assim, o que é estar melhor preparado? Né? A nível de gestão, a nível de contabilidade, a nível de análise de resultados, tudo que a gente faz, índice de liquidez, né? Todo aquele contexto, carga tributária, resultado da DRE, tudo isso é muito importante. E, às vezes, as empresas não usavam. Algumas sim, outras não. As que usavam, hoje estão passando de forma melhor, mais programada. Elas conseguiram diluir seu fluxo de caixa, enfim. Conseguiram pegar os números que nós, contadores, fazemos e usar para tomada de decisão.
essas pessoas, essas empresas, elas conseguem diluir melhor. Quem vai pagar a conta daquelas que não fizeram isso? Acho que todo mundo, na verdade, né? A sociedade em si. Tem uma pesquisa de, se não me engano, é de abril, do começo de abril. O que aconteceu? 9 milhões de pessoas já foram demitidas. Tem um número a quantidade de empresas que já, infelizmente, fecharam as portas. No modo geral, a sociedade toda paga, né? Mas, sim, o empresário, o profissional que não estiver preparado, esse é o primeiro a pagar. Ele paga uma parte mais pesada, ele fica sem o seu cargo, a empresa fica... se fechar sem dever, tá bom. Então, assim, todo mundo paga, nós não estávamos preparados, alguma coisa vai ter que mudar. O mundo, a gente fala isso toda hora, né? O mundo não é o mesmo. Inclusive, olha, um dia desse eu estava vendo uma live, como chegar no novo mundo. Olha que interessante. No novo normal, era a frase. Então, assim, existia um mundo antes e existe um novo normal. Onde que nós estamos nesse momento? Numa ponte que leva um ao outro. Não sabemos ainda qual que é o novo normal, sabemos que vai mudar, mas sabemos que não vai ser como antes. E eu acredito assim, a grande preocupação e da sociedade em geral, e principalmente das pessoas que eu tenho conversado, é dessa conta chegar em forma de tributação, né? A gente já tem uma carga tributária, considerada uma carga tributária alta, e de a gente sofrer impacto nisso, né? Porque, de alguma forma, eu imagino assim, se as empresas em si, elas não estão preparadas para isso, né? Ou isso eu acredito que seja até uma questão cultural, nossa, é muito complicado, a gente já começa a falar assim do eu, né? Se eu, pessoa física, estou acostumada a fazer uma reserva, eu tenho uma reserva emergencial, eu guardo meu dinheiro nessas questões, sim, é poucas pessoas que fazem, né? Uma questão que já começa da pessoa física. Uma pessoa jurídica, aí isso só vai ficando mais complexo, porque vai aumentar ali o número de pessoas dependentes, né, daquele empresário e tudo mais. Mas aí a gente fala em questão de governo, porque a gente sabe que as empresas não estavam preparadas. Uhum. E o governo, ao meu modo de ver, assim, né, também não estava. Né, que a gente vê aí no passar do tempo, né, do decorrer do tempo, aí, principalmente quando você pega notícias do nosso estado, por exemplo, endividado e tal. Então, ninguém realmente, em âmbito geral, ninguém estava realmente preparado. A preocupação é de que forma que isso vai impactar. Vai impactar, sim, o número de desemprego, com certeza, isso é um impacto, e já é até uma realidade, teia, né? E é uma teia, né? Porque o cara da lojinha lá do centro, que está com a loja fechada, ele demitiu o seu funcionário. E o seu funcionário que faz faculdade deixou de pagar a faculdade. E a faculdade tem que demitir funcionários para poder cobrir o valor que tem ali. E o funcionário, e assim vai. É um ciclo, né? Então, é um ciclo aí, é uma cadeia que ela afeta todo mundo. Mas, dentro desse contexto, eu queria saber a sua opinião. Nós, né, se no Brasil estivesse uma política tributária mais justa, você acredita que os empresários não estariam na situação que estão? Você acredita que nesse momento de pandemia o cenário poderia ser outro? Poderia, sim, a resposta objetiva é poderia. Mas aí eu costumo dizer também que a carga tributária do Brasil é muito alta, né? Isso aí a gente conhece, sabe? Mas eu costumo dizer também, uma opinião minha, que imposto em si não quebra empresa. Talvez o mau planejamento tributário, sim. Né? Por que imposto não quebra empresa? Porque não é a empresa que paga. Quem paga somos nós, consumidores. Né? Se você for em qualquer coisa que você for consumir, qualquer serviço e tal, vai ter um valor bem alto relativamente a outros países. Por quê? Porque no Brasil a carga tributária é alta. E a questão é que não é alta só aqui. Em outros locais também é alta. Mas aí nos outros locais você não precisa pagar um plano de saúde. Você tem
uma infraestrutura melhor, você não precisa toda hora trocar o pneu, porque vai ter um buraco na estrada. Então, essa é a questão cultural do Brasil. É alto? É. É alto? É. Quem paga? O consumidor final. A cadeia ela vai até o consumidor final. Lógico, se a gente tivesse uns impostos mais baratos, uma carga tributária mais justa, se não houvesse corrupção, então, assim, seria diluído. Nós compraríamos mais barato, compraríamos mais, consumiríamos mais e o dinheiro giraria melhor. Então, isso faria, faria com que a cadeia financeira rodasse. É igual você no mercado, no supermercado. O mercado ele não ganha uma lucratividade muito alta, ele ganha no rodízio das mercadorias. Ele vende muito, ganhando pouco. Isso faz com que o dinheiro gire, né? Agora, uma loja de carro, ela ganha muito em uma unidade. Então, é a mesma coisa, dá a sensação que roda muito dinheiro no mercado, tal qual a loja de carro. Mas se no Brasil a nossa carga tributária fosse mais justa, essa é a pergunta, e talvez seja injusta mesmo, com certeza os empresários teriam uma facilidade e também não tentaria, justificando uma coisa que não é justificável, no caso da corrupção, querer sonegar, querer fazer outras coisas. E aí a gente parte aí também de uma questão, eu volto a falar, que eu acredito muito na questão cultural, né? E eu trabalho muito com os meus alunos, tenho trabalhado isso para tirar da mente essas falas que são já de costume, todo mundo prontas, né? Sabe aquela frase assim, nossa, a gente paga muito imposto, o imposto é muito alto. E eu cheguei a comentar em uma das aulas com os meus alunos o seguinte, e a gente tem que desconstruir essa ideia. Não é isso. A questão é o retorno que nós temos disso. Então, a carga tributária é alta, ok. Mas para onde que é? Né? Para qual é o destino desse tributo que a gente paga? Estamos sendo bem servidos? Então, é essa que é a grande questão. Não é nem o valor que é pago, é o retorno que nós não temos, né? Você vê aí impostos que são destinados à educação, à saúde, e que você vê que não tem o mínimo, né, o necessário aí para a sobrevivência. Você chega na fila de um hospital e ainda aqui, na nossa região, a gente ainda não está no estado de calamidade, mas tem lugares aí que estrutura zero, né? O exemplo que a gente pode dar, há pouco tempo estava se falando muito dos pacientes do Rio de Janeiro que estavam começando a vir para Juiz de Fora, né? Então, isso demonstra muito. Por quê? São estados diferentes, mas a necessidade é a mesma. Então, por exemplo, vamos pensar no centro comercial, na capital comercial do país, que é São Paulo. Imagina quanto que a cidade de São Paulo contribui para a riqueza do país, em termos de imposto. Agora, vamos pensar uma cidade em qualquer outro estado do Nordeste. Lógico que lá, cidade menor, mas assim, aquelas pessoas lá do Nordeste precisam ter as mesmas condições que alguém que está em São Paulo. Então, como que o governo tem que fazer isso? Então, ele precisa equalizar isso com arrecadações diferentes, com cultura diferente, né? Aí entra partidarismo, entra muita coisa. Hoje, eu acho que foi hoje, alguém me perguntou, em uma reunião virtual do cliente, ele perguntou assim, Paulo, você acha que a reforma da Previdência deveria, ou seja, a nossa Previdência deveria ser tal qual dos Estados Unidos? Eu falei, não. Tem muita coisa boa na Previdência dos Estados Unidos, lá tem 2 previdências. Mas, assim, não adianta, não existe, quando eu falei mau planejamento, não existe você querer pegar a realidade de um local que é considerado bom e querer jogar em outro local. Tem as peculiaridades. Por exemplo, tem uma empresa na virada do ano passado, na indústria de ração. Vou dar um caso prático para a gente entender. Na indústria de ração. Fomos lá conversar, nos chamaram, tal, beleza. Ela estava no Simples Nacional, que é natural, né? Aí eu falei, nossa, estou no Simples Nacional, tal, tá muito caro o imposto. É sempre essa, né? A dor do cliente. Tá muito caro o imposto. Beleza, vamos entender. Mas por que você está no Simples Nacional? Porque eu não sei, eu nem sabia que estava no Simples Nacional. Aí mostrando para ele, existe Simples Nacional, existe lucro presumido real. Hoje ele está no lucro real pagando menos. Lógico que tem um esforço maior, uma organização. Aí é cultura.
planejamento. O cara nem tinha sistema para você ver. Então, de dezembro a janeiro, fevereiro, o cara implantou todo o sistema, controlou o estoque, passou para o lucro real. Hoje, contratando o sistema, contratando, no caso, uma outra contabilidade mais cara, ele está pagando menos, o custo dele ficou menor do que estava no Simples. Então, assim, tem que saber. E aí é a dificuldade dos professores de hoje em dia, né? Dos alunos de hoje em dia, é acompanhar isso. Porque, assim, não existe a fórmula mágica, a receita certa. Que nem você disse, as coisas prontas. Todo mercado tem que ser lucro real. É uma tendência, mas pode ser mercado. Se você colocar no lucro real, ele quebra. E é o que eu falo com os alunos, é justamente isso, porque o cliente em si, e até por uma questão cultural mesmo, ele já tende, aí a gente tem as classificações tributárias aí, né? E o cliente, ele já vem até o profissional do contábil, olha, eu quero ser Simples Nacional. Exatamente. Não Simples Nacional, e na verdade não é esse o conceito, né? Não é que o Simples Nacional você paga menos. Então, e aí eu falo que é de acordo com a sua renda, é como uma pessoa física ali. Se eu recebo um salário, eu vou pagar 8% de INSS. Se eu recebo... Então, eu tenho, de acordo com que eu vou crescendo, a minha carga tributária, ela vai acompanhar. Então, aí, muitos empresários, basicamente assim, o que eu consigo enxergar do mercado e vejo que a dificuldade do profissional contábil também, de estar trabalhando e atuando na cabeça do seu cliente é isso, porque ele cresce, ele vai crescendo, mas ele não quer acompanhar. Então, ele não quer mudar ali para um lucro real, ele não quer mudar para um lucro presumido, porque ele quer continuar no Simples Nacional, por uma questão cultural, que ele acha assim, ali no Simples Nacional eu vou pagar menos. Pronto. E aí a importância do trabalho do contador junto com os seus clientes, né? De estar ali, ou como o próprio professor, que é consultor, né, nessa área tributária. Então, de estar tendo conhecimento, estar sempre atualizado e buscando a melhor forma para orientar o cliente, né? Então, se nós, contadores, já viemos com essas frases feitas, né? Carga tributária é muito caro mesmo, o governo quer tirar dinheiro, ou então eu já vi casos assim, você deixa de pagar o imposto. Não, deixa de pagar o imposto, não paga o imposto, não. Eu acho que isso daí são coisas que temos que mudar, e temos que começar por nós, profissionais da área, né? Profissionais da área contábil. Isso daí é planejamento. Né? Você falou disso, tem uma pesquisa recente também, não sei se é de fevereiro ou março, eu não sou muito de guardar a fonte, né? Mas eu guardo as pesquisas, que, salvo engano, 54% dos escritórios contábeis no país tinham dívida com a Receita Federal. Estou falando do escritório contábil. A pergunta que a gente lança é, se o escritório contábil não consegue fazer a sua gestão, como ele vai direcionar o seu cliente para a gestão dele? Aí você pensa assim, não, mas uma coisa não é uma coisa. Como que ele vai dizer algo que você não faz? Né? Como que ele vai praticar com o cliente algo que ele não consegue praticar em casa? Então, assim, e isso é uma oportunidade muito boa. Os meninos estão no 5º período, né? Metade não tem tempo de fugir mais, né? Agora não. Tem tempo de fugir mais. E não fujam. A área contábil, primeiro que eu sou um apaixonado pela área contábil, mas ela tem aquelas asneiras que a gente ouve falar, vai acabar a contabilidade em não sei quando. Primeiro, vai acabar um monte de coisa, meu amigo. Né? Vai acabar muita coisa. A locadora acabou e o pessoal nem viu. Né? Não existe locadora, não deve existir não, né? Locadora mais não. Agora é Netflix, não deve existir mais. Então, assim, muita coisa acaba e eles estão falando que o contador vai acabar o resto da vida e não vai acabar. Por que não vai acabar? Vai acabar o jeito antigo de fazer contabilidade. Exatamente. Tá? E aí, se você me permite, até falo um pouco sobre uma coisa que o pessoal alarma também. Contabilidade digital e contabilidade online. São coisas totalmente distintas. Né? E isso passa pela própria formação do contador. Contabilidade online é aquele carinha específico, aquele prestador de serviço que entra numa plataforma, digita tudo que ele sabe da empresa, que às vezes ele nem sabe, e sai um relatório para ele e paga para um arquivo digital assinar aquele trem.
a R$39, R$49, sei lá o quê. Não existe humanização no processo, né? E aí que está a questão. Hoje em dia, o contador, o escritório, o profissional, ele tem que se valer da tecnologia e humanizar o seu relacionamento. Com todo respeito, eu costumo dizer isso e às vezes alguém não entende. Contabilidade, se você... quantas pessoas que formam contabilidade por ano? Não faço ideia. Mas sim, é muita gente fazer contabilidade. Só que contabilidade todo mundo faz, ou muita gente faz? Faz. O que manda hoje é relacionamento. Então, eu preciso agilizar o processo contábil, que aí é contratar um monte de plataforma digital, e investir no relacionamento. Consultoria, mostrar para o cliente aquilo que ele não viu ainda. Né? Muitos clientes que a gente recebe, já seja, quanto tempo você recebe a DRE? Não, nunca recebi, não. O que é isso? Beleza, como que vai tomar decisão se não sabe o resultado da empresa dele? Não tem como, não tem como. Então, assim, o que eu digo para os profissionais que vão se formar é, invistam, lógico, você tem que saber contabilidade, tá? Porque não é só conversar com os outros, não. Você tem que dominar o que você faz. Mas invista no relacionamento e nas tecnologias, essas coisas aí. Isso, hoje em dia, está muito importante mesmo. Porque aquele contador que vai ficar lá assinando um negócio no papelinho, eu já fiz isso, gente, eu já escriturei livro e tal, aquilo não vai existir, gente, é lógico que não, hein? Né? Vai existir o cara que é efetivo, o cara que pensa, o cara que está na frente, que ajuda a tomar decisão. Isso é importante, tomar decisão. E outra coisa importante, a decisão é do gestor. Aí vem o erro de alguns consultores. O consultor, ele acha que, por exemplo, se é a Thalita que me contratou, tá, Thalita? Então, se eu te mandei um monte de coisa, te mostrei um monte de coisa, aí tem algumas opções. Eu te dei a dica de uma, só que aí você vai por outra. Alguns consultores acham que tem que ser a dica que ele falou, mas não tem. Você está ali para mostrar um leque de opções e falar dos riscos, e depois que o cara decidiu que seja qualquer opção, encaminhar o processo através de uma controladoria, que for. Ainda nessa linha, eu tenho, e inclusive isso é uma dúvida até pessoal, né, minha, mas eu acredito que seja de muitas, e principalmente quando se trata dessa questão. Se nós estamos falando que o problema não é o pagamento do tributo, mas sim o retorno desse, né, sim o retorno desse tributo, né, desse recolhimento, aí num cenário desse que houve a prorrogação de alguns tributos, né, entre eles o Simples Nacional. Sim. A minha dúvida é, se a gente já tem um problema hoje, né, com esse retorno desse tributo, esse prazo que o governo deu, e eu até falo e tenho dado alguns conselhos para algumas pessoas, empresários que vêm me procurar nesse sentido, o que eu devo fazer? Eu pago lá em agosto, eu pago lá em outubro, ou eu pago agora? A minha dica é, se você está tendo condições de pagar agora, paga agora. Deixa para pagar depois. Mas aí fica aquela questão, que benefício efetivo ele tem em jogar esse imposto lá para frente, esse tributo lá para frente? E lá na frente, né? Vamos supor, o de maio ele foi para agosto, algo assim. Maio foi para agosto. Maio, abril. Eu Você acredito fala do Simples específico? O Simples foi para agosto. O de março foi para outubro, o de abril para novembro e o outro para dezembro. E quando chegar no período efetivo dessa da contribuição, né, do serviço? Vamos supor, esse agora vai para agosto. E o que eu vou apurar em julho? Ele vai para quando? O julho ainda não foi prorrogado, né? Ele vai ser pago em agosto. A princípio. Pois é. Então, e aí a minha grande questão é, até que ponto isso é benefício? Sabe? A minha dúvida é, por quê? Se eu pego o de hoje, jogo ele lá em agosto, tá, é lógico, vai existir empresários aí que não tem condição de estar recolhendo agora mesmo. Mas o meu ponto de vista, eu sempre penso assim, o imposto ele já está embutido no produto, no serviço ali, né, que eu passo. Se eu vendi, então, eu sou apenas um portador, né? Eu recolho aquela guia, mas quem pagou foi o meu consumidor.
Então, se eu estou recolhendo o Simples Nacional, eu tive faturamento. Porque se eu não tiver faturamento, eu vou enviar minha declaração com valor zerado e eu não tenho que pagar imposto. Então, se eu faturei, eu recolho e passo o pagamento. Aí eu fico com muita dúvida com relação a isso, sabe? Eu acredito que isso é bem pertinente para os nossos alunos, principalmente, que ainda não têm essa vivência profissional, né? Como que isso fica lá na frente? Vai acumular? E aí isso daí não seria pior? Né? Então, depende. Eu costumo dizer nas aulas de planejamento tributário que tudo em tributos depende. Tudo depende. Não existe, do que. Depende. Né? Então, teve inclusive uma vez que eu não sei o que eu pedi em uma prova, não lembro o que foi. A pessoa respondeu, depende. E ela não estava errada, eu vou fazer o quê? Depende mesmo, né? Mas, enfim, depende do quê? A caso e caso. Exemplo, uma empresa, eu tenho um cliente que é uma loja de roupa, ok? Essa loja de roupa, ela deu muita sorte que ela tinha acabado de comprar uma coleção. Por que muita sorte? Quer dizer que ela foi fechada e ela tinha como vender na internet. Instagram, Facebook, o que for. Ela tinha estoque para oferecer. Supomos que ela não tinha, uma outra loja não comprou. Então, ela não vai conseguir vender na internet nunca, se ela não tem estoque. Então, essa que não tem estoque, tem que arrumar um jeito de ter estoque. Então, assim, ao invés de pagar o imposto, ela tem que comprar estoque para vender, para girar, ganhar com aquela venda, e o dinheiro daqui a pouco está no mesmo lugar, com um pouco mais, para ela pagar o imposto e se manter. Então, assim, esse é um caso que depende. Agora, uma que está com estoque, que não precisa comprar, ela pode, talvez, se não for fazer falta, pagar o imposto de uma vez, não ter um passivo tributário crescendo. Uma outra situação, uma empresa que tenha que demitir funcionários. Né? Tinha X funcionários, tinha uma empresa pequena, 6 funcionários, tem que demitir 3. Então, metade da folha dela, com encargos, aí tem que ver se os funcionários estão há muito tempo, se não estão, os 40%, essa história toda. Se isso for pesar na hora, então não é hora de pagar imposto, ao meu ver. É a hora de saber que ele vence e depois pagar os funcionários, porque você não pode dever funcionário, né? Você tem que mandar embora, tem que arcar com isso, reduzir o negócio dela, porque o que ela fazia com 6 funcionários, talvez não faça com 3, né? E dentro daquela redução, ter um markup interessante para continuar vivendo e pagando o seu imposto. Lógico, isso tudo depende do quê? Dos relatórios contábeis. O estoque você tem lá na conta do ativo, né? Os funcionários, seus custos, é o escritório contábil que vai fazer a previsão da rescisão. Um outro caso, aí já mais de consultoria administrativa. Nós fizemos aqui uma conta, vou chamar de conta, né? Para uma empresa em segmento específico, um segmento de prestação de serviço, que não tem como funcionar agora, tá? Não tem como. Então, assim, o que nós fizemos uma conta? É quanto que ela precisava para chegar até dezembro, esperando que em dezembro a coisa melhore. Então, até dezembro, ela precisa de X mil reais para se manter. Se ela não vender R$1, ou não prestar serviço de R$1, ela precisa de X mil reais. Beleza, onde buscar isso? Mercado externo, mais caro, eles falam que agora o empréstimo é mais barato e não está, não chegou na ponta ainda, tem alguém que possa, sei lá, entrar como sócio, enfim, tem que dar um jeito, né? E aí nós fizemos e ela vai ficar até dezembro. Aí, veja só, até dezembro ela vai ficar, mas ela não está vendendo nada agora. Ela não tem caixa agora. Então, se até dezembro, a gente está contando um contexto maior, ela puder prorrogar seus impostos para pagar em outubro, novembro, dezembro, esperando que o mercado dela aqueça, melhor deixar de pagar, tendo em vista que não tem ônus para isso. Não tem encargo financeiro, não tem multa e juros. Lógico, se você puder evitar um passivo desse, é melhor. Se não, você tem que saber jogar, mas a questão é a seguinte, todo dinheiro é caro. Não existe dinheiro barato. O dinheiro que você tem é porque você vende, você trabalha. O dinheiro de mercado e de empréstimo barato. Pode ser empréstimo sem custo. Se você não tiver dinheiro para pagar depois, não adianta. Esse é o cuidado que tem que ter. Penso eu, tá? Não, com certeza. É uma opinião muito,
válida, e principalmente para quem está no mercado, né? E aí eu gosto de conversar assim com a pessoa que está ali no dia a dia, que consegue ter essa visão do que realmente está acontecendo ali. Agora, é interessante o seguinte, é uma visão até meio fria, né? Mas porque assim, tem uma cliente que nós falamos assim, ó, sinceramente, é melhor fechar. Olha só, você falar isso para alguém, né? Mas eu não estou falando que eu acho. Tá aqui os números, né? Se você tem X mil reais para investir aqui sem pensar em retorno dele, se tiver, vamos embora, vamos seguir. Agora, se não tiver e querer até mesmo blindar o patrimônio familiar, o que for pessoal, vai ter que pensar que às vezes é melhor morrer um negócio para depois nascer outro, se for o caso. Agora, quem que vai? Pensa você, comerciante, está tentando vender. Eu não estou dando opinião aqui, mas a prefeitura não deixa. Aí você tenta e não tem estoque, e aí conta chega, porque todos os fornecedores estão apertando para você pagar. Você vai tentar o quê? Prorrogar os fornecedores e vai cobrar os caras que estão te devendo. Então é uma bola de neve. Você acha que o empresário vai parar para pensar friamente assim? Não vai. Quem vai pensar assim? Nós. Nós temos que ser, nesse momento, conhecimento e razão. E jogar bem limpo com quem te contrata. Na hora que ele vê que você tem conhecimento, razão e até bom senso, vamos colocar assim, e através de um bom relacionamento, ele vai confiar em você. E aí, o seu mercado, ainda que o negócio dele vá para o brejo, quando ele tiver o próximo mercado, é você que vai recorrer. Muito importante. Aí a gente fala de novo, né, e reforça a questão da relação do contador com o cliente, né? Realmente, muitas das vezes, é necessário que o contador saia da sua cadeira e vai até o seu cliente, visita o seu cliente, entenda a necessidade dele, né, ali. E eu acho essa área da consultoria, ela está em grande crescimento aí, eu tenho visto muitas pessoas partindo para esse mercado justamente por conta da deficiência que nós, profissionais, muitas das vezes deixamos a desejar, né? Deixamos aí o cliente, porque é o que eu falo, já tive em escritório de contabilidade, já tive do outro lado, uma escola e tanto, por sinal, mas tem as suas limitações, né? Porque a demanda é muito grande, então você fica focado ali mesmo nas escriturações e tudo mais. E aí a gente perde um pouco nessa questão da qualidade, que é mostrar para o seu cliente a importância daquilo que você faz, né? Daqueles números que você levanta. E aí a gente fala da questão do se prevenir, né? Se o cliente ele tem a informação em tempo hábil, se você tem a conversa, e nós profissionais, e eu falo, nós contadores, nós somos os médicos das empresas, né? Nós temos que assumir essa postura de médico. E o que o médico faz? Ele identifica através dos seus sintomas que você tem algum problema. Então, ele te passa medicamento, ele vai fazer um acompanhamento, ele vai conversar, ele vai te passar uma dieta, e entre outras coisas aí que ele vai fazer. Então, nós, contadores, temos que assumir essa postura e em tempo hábil, né? Porque não adianta também, depois que já aconteceu tudo, você chega para o seu cliente, você só vai constatar aquilo que já ocorreu. Então, o ideal é o quê? E eu acredito nessa questão cultural. A partir do momento que nós, contadores, passarmos a assumir esse papel de chegar, de levantar da nossa cadeira, de ir lá, de conversar com o nosso cliente e de expor as coisas e ensinar, é basicamente ensinar, né? Essas questões, essa visão nossa e passar para ele em tempo hábil, eu acho que muita coisa muda, principalmente essa cultura de, eu não vou pagar imposto, eu não quero pagar imposto, depois eu negocio, refinancio, eu acho que muito disso é falta de conhecimento. Sim. Então, essa relação com o contador é importante. Sim, e aí, a contabilidade é boa, porque, desculpa se eu estiver saindo do seu tema, tá, Thalita? Você me devolve para o tema e me manda para o tema. Eu costumo estar aí falando outros trem. Mas só pautado nisso que você disse aí, a contabilidade, ela te dá um lastro de opções, né? Tem bastante opções a nível de quem faz uma carreira contábil, muita coisa. Mas eu queria destacar aqui que você falou de consultoria, algum tempo atrás eu citei controladoria. Primeira coisa, o consultor.
Qual que é o papel do consultor? É ter a informação correta. Agora, ele não pode atirar, eu acho que... Não acha nada. Você não acha nada, você tem que chegar com o remédio. Já que você é o médico da empresa, você tem que saber dar o remédio. Né? Você não vai... Remédio errado, assim como o mata o cabuquinho e mata você também no mercado de trabalho. Né? Então, assim, primeiro, o consultor ele tem que saber. Então, o cara te contrata porque ele não sabe de algumas coisas. Você vai mostrar para ele. Isso é consultoria. Aí tem a outra fase, que é assessoria. É outra coisa. Até por isso que eu coloco o nome do meu escritório como PMR Assessoria. O que é assessoria? Você já falou para o cara o que ele tem que fazer, mas ele não sabe fazer. Então você vai pegar na mão dele e fazer com ele. Uma coisa é cobrar para falar, outra coisa é cobrar para falar e fazer. Né? Aí você vai cobrar para uma assessoria, que é pegar na mão do cabuquinho, cabuquinho com todo respeito, porque eu tenho mania de falar cabuquinho, e fazer com ele, até ele ficar autocapacitado. Até ele errar, e você pegar na mão dele de novo e fazer de novo. Você vai estar acompanhando ele, junto com ele sempre. Isso é outra coisa. Aí tem a controladoria, que é uma coisa mais interna da empresa, também é um mercado bem interessante agora, que é você ver todo o contexto de uma empresa. Né? A controladoria vai dominar tudo. Agora, para ver todo o contexto e controlar, tem o quê? Que saber falar, saber o que falar e saber fazer. Senão você vai ver alguém fazendo o trem errado, não faz isso não, tá, como é que faz? Não sei, não adianta nada. Então você tem que saber o que você tem que falar e saber fazer. Isso é a função do controle. E por fim, né, nesse exemplo, a auditoria. Às vezes o controle também errou. Não é errou de fraude, não é isso. Errou tecnicamente. Vem o auditor e fala, meu amigo, você errou aqui, vamos consertar sim. Pronto, acabou. Então, assim, só nessas 4 opções, se você pensar em seguir esse itinerário, é uma vida de contabilidade, uma vida de estudo, uma vida de muito estudo. Agora, não é ruim não, tá? Eu gosto muito. Eu também. Muito. Agora, voltando aí, eu gostaria de abordar com você essa questão desse projeto que me chamou muita atenção, esse projeto dessa reforma tributária. Dentro, né, eu li esse artigo, e até mesmo é do diretor, né, do economista e diretor lá do Centro de Cidadania Fiscal. E aí eu achei o conteúdo muito interessante, e só que é pouco esclarecedor, né? Porque é lógico, o cara ele está defendendo um projeto, ele está defendendo aí uma mudança, né, tributária, ele vai florear aquele negócio para você enxergar, é aquilo que eu falo, ele vai falar apenas o que ele quer que eu ouça, né? Apenas o que ele quer que eu saiba. Vender o peixe dele. E eu sempre, aí me fez, me gerou, né, aquele ponto de interrogação. Mas espera aí, só tem ponto positivo? Então vai diminuir a carga tributária e todo mundo vai pagar menos e feliz? Não, ficou aquela questão no ar. Então, o que se trata para os nossos alunos aí, os nossos espectadores que não sabem? Trata-se da PEC 45, né, de 2019, que ela fala o seguinte, prevê a extinção de 5 tributos de consumo, que é o PIS, COFINS, o ISS, o IPI e o ICMS, para substituí-los por uma alíquota de imposto sobre bens e serviços. Então, vai pegar, o projeto pego todos esses tributos e transformo eles em apenas um. E esse é o IBS. Né? E aí, na sua opinião, né, você que está ali no dia a dia dessas questões tributárias, é válido? Você acha que isso sai do papel? Reformulando a minha pergunta, e esse projeto já estava para ser agora, né, pelo que eu li no artigo dele, já estava para ser validado e começar a funcionar, né? Mas a gente sabe também que tudo no Brasil é prorrogado, né? Tudo prorroga, isso daí pode ficar, assim, anos para ser, de fato, para de fato vir a funcionar. Na sua opinião,
devido a esse momento, essa pandemia, essa reforma, ela vai ficar em escanteio? Ela vai ser esquecida por um momento? Penso que na pandemia, sim. Na pandemia, sim. Porque, assim, pipocam projetos, tá? Uma coisa muito importante para a gente é acompanhar os projetos, porque ele te dá o direcionamento que pode acontecer, mas, de fato, fazer os seus planejamentos, dar os starts, na hora que aquele projeto vira a ser oficial, na hora que virar lei, virar alguma fundamentação legal. Entender os projetos é muito importante. Mas aí, vamos lá. O que diz esse projeto aí? Unifica impostos de âmbito estadual, federal e municipal. Aí ele já trava. Ainda que não seja na pandemia. Aí ele já trava. Por quê? Os municípios, até hoje eu já orientei muita gente que faz carga tributária. Então, assim, alguns pensam, vamos ver a arrecadação do município X, Y. Os municípios são totalmente dependentes. Os municípios não são autossuficientes financeiramente. Eles dependem de outras pessoas. E de outras esferas, do Estado, do federal, sobretudo do Estado. E aí acontece que, se você tirar a única coisa que faz ele respirar, que é o ISS, que é o IPVA, menos, né? O IPTU, desculpa, menos, mas se você tira o ISS do município, qual que é a contrapartida que você vai dar para ele? Você tem que dar alguma contrapartida. Senão, aí volta na ideia de fechar um monte de município. Um tempo atrás estava isso aí, né? Vamos acabar com os municípios por não sei o quê. Olha, conseguiu? Não foi para frente, né? Então, assim, penso que não. Acho que o Q3 não foi para frente. Mas, em si, senão ia acabar um monte de município por aqui também, né? Acontece... Pode falar. E o texto desse artigo eu achei muito interessante. E ele fala, assim, chega o que ele defende ali é uma redução na carga tributária aí, que chega a quase 10%, chega a 10% em alguns segmentos, entendeu? E aí a contrapartida disso é assim, porque cria-se uma regra, cria-se uma lei em que todo mundo é afetado. Só que uns serão afetados positivamente e outros não. Porque quem está acostumado a uma carga tributária mais baixa, ela vai chegar ali, porque pelo que o texto, né, pelo que o projeto fala, entre 20% e 25%. Então, quem está acostumado com uma carga tributária menor, ela vai ser impactada negativamente, né? Agora, quem tem uma carga tributária maior, sim. E ele defende muito a questão desse desequilíbrio, né? Desse desequilíbrio econômico que tem, de uma área que contribui muito mais, outra muito menos, e aí a desvalorização do PIB, né? E tudo mais. Então, ele defende essa reforma em cima disso, em cima desse contexto, de unificar todos os tipos de serviços aí. Primeira situação aí é essa questão das esferas estadual, municipal e federal. Pensa só no ICMS. O ICMS no Brasil, para você entender ICMS, é um dos mais complexos. Por quê? Porque você tem 27 leis diferentes. Se você manda uma mercadoria daqui para um outro estado, se você mandar para o outro, pode ser outra regra. Você pode ter 27 regras diferentes. Por quê? Porque os estados não conseguem se adequarem para unificar este imposto. Então, aí já entra o interesse dos estados, interesse barra necessidade, tá? Não só interesse. E aí, quando a gente vai falar de segmentos, que foi o que você citou, a gente vai entrar em lobby político. Tem o segmento que é forte. Mas no projeto tá para... Não, o projeto não vai passar, não. Nós temos uma bancada política forte para bloquear ele. Aí a coisa vai alastrando. Não é uma novidade, já houveram os outros projetos para, a gente chama de centralizar os impostos. Eu, particularmente, penso que vai demorar muito para a gente ter uma situação concreta disso. Tá? Penso eu. Até porque, aí vamos falar da pandemia. O que está acontecendo na pandemia? Está acontecendo que o governo está tendo que ajudar as empresas e está ajudando via folha de pagamento. Não é? Reduções, suspensões, tudo para que não mande as pessoas embora. Esse é o contexto geral, não é? Então, beleza.
precisa fazer alguma reforma tributária. Ela já existe, projetos, pipocam, precisa fazer alguma coisa, porque as empresas já estavam precisando disso. Imagina com a pandemia agora. Ou é fechar a empresa mesmo e o mercado fica totalmente diminuto, ou você vai ajudar a empresa. Não tem como o governo, penso eu, tá? Onde que o governo vai ajudar, vai continuar ajudando as empresas? Na folha de pagamento. Porque aí nós vamos falar da folha, para quem não é simples, é muito caro o imposto. Um funcionário, ele pode custar, depende muito da situação, mas muito, muito caro. Para se contratar no Brasil é muito caro. Então vamos pensar assim, beleza. Uma predisposição é que o governo vai ajudar na folha, não é? Agora vamos pensar nos nossos regimes tributários. Temos simples, presumido e real, os mais usados. Qual que é o grande benefício do simples? O maior deles? Folha de pagamento. Não é? O maior deles é a folha de pagamento. Então, se você igualar a folha de pagamento do simples para as outras empresas, para o presumido e o real, qual que é o sentido de ser simples? Vai perder. E aí a gente vai entrar em outra discussão tributária. Né? Então tem que reformular o simples, aí vem outro projeto, reformulando o simples, ou reformulando o lucro real. Então, assim, a gente vai onde cada peça mexe em outra. Vai acontecer a reforma? Talvez em partes, como aconteceu da Previdência, às vezes. Mas que alguma coisa vai acontecer? Vai. Unificar os tributos, eu penso que é um pouco mais difícil. Sobretudo agora. Ele defende muito, e até houve questionamentos com relação a isso. Se essa reforma tributária já tivesse sido aprovada, né? Porque, na verdade, ele é um projeto, pelo que eu pesquisei, ele é um projeto antigo, né? Sim. Então, ele já vem defendendo... Não é o único, tá? Nesse sentido. Não. O atual presidente, né, do Centro de Cidadania Fiscal, ele vem defendendo desde 2015 esse projeto da PEC, né? E aí agora ele ganhou muita força com o atual presidente. Então, o que tudo indica que o projeto sairia do papel, né? Segundo os textos dele aí. Mas uma grande defesa dele com relação a isso é o quê? Se esse projeto já tivesse sido aprovado antes, nesse momento de pandemia, estaria muito mais tranquilo, né? A gente já teria um equilíbrio econômico muito grande e tudo mais. Então, ele defende que, hoje, tratar desse projeto não é o ideal. Não vai sair do papel porque o foco é outro. Hoje nós estamos em outro foco. Mas, se isso tivesse sido aprovado antes da pandemia, e ele defende que, se for aprovado pós-pandemia, que o cenário será outro. O projeto vai ter que ser outro. Tem que ter outro projeto. E ele fala que o cenário será outro e que a gente vai conseguir passar por essa crise, porque, na verdade, a crise ela só está começando, né? A crise mesmo, ela estar... A crise econômica não chegou, né? Nem chegou ainda, a econômica ainda não chegou. Então, nós ainda estamos chegando até ela, né? Até esse então, naquela ponte que eu falei. Isso, na ponte. E a defesa dele é o quê? Se aprovado o projeto, a gente vai conseguir passar, né, ou chegar nessa crise de forma menos negativa, sabe? O impacto para a população ou para os empresários será menor. Me gerou muitas dúvidas, assim, e principalmente com relação a tratar de uma coisa tão positiva, né, em todos os aspectos, e eu acho, assim, lá, e a Maria, o seu João, né, no caso, nós, cidadãos comuns, como que isso vai afetar, como que isso vai chegar? E achei até interessante uma discussão dentro desse projeto, era o quê? Um dos segmentos, né, um do tipo de serviço que sofreria impactos negativos seria cesta básica. Ou seja, alimentação, né, o arroz, o feijão ali é um tipo de setor ali que sofreria de forma negativa. E aí eu já fiquei meio assim. Olha que interessante. Beleza, a cesta básica ela seria algo que teria um aspecto negativo. Você vai positivar o aspecto de quem? Vamos pensar na aviação. Não tem ninguém
voando, né? Beleza, então eles precisam de fôlego, não precisam? Mas é melhor dar fôlego à aviação ou à cesta básica? Então, assim, vai entrar nessa discussão política. Eu concordo com ele que se a gente tivesse algum projeto, não estou falando especificamente o dele, porque tem vários, mas algum projeto aprovado, seria muito mais fácil. Seria, sim, mais fácil passar pela crise, porque a gente já teria entrado em um novo patamar, uma nova realidade. Agora é praticamente possível passar, praticamente, tá? Porque na política do Brasil tudo é possível. É praticamente possível passar um projeto desse, que tem lobby político, que tem discussão, que tem pessoas fortes, com ideais, talvez, nesses segmentos. Agora, também concordo que daqui a pouco esse projeto aí precisa ser recosturado, se ele for ele. Ou vão ter que surgir outros projetos, porque a realidade vai ser outra. As necessidades serão outras, né? Então, assim, penso eu que, concordo com ele, se tivesse sido aprovado antes, estaríamos numa situação mais favorável. Mais uma vez que não foi, e penso eu que não vai ser agora, esse projeto, nenhum projeto, tá, gente, nesse âmbito, não é este projeto. Nenhum projeto nesse âmbito vai perdurar para necessidade pós-pandemia. Tarek, só para avisar, eu não estou vendo aqui os comentários. Vocês me fazer pergunta, vocês estão aí. Eu estou olhando aqui, aí eu estou vendo, o pessoal está só... que é isso para fazer, tá? Mandei aqui agora, quem tiver pergunta, pessoal, reforçando, pode fazer. Não precisa ser necessariamente nesse ponto, né, que nós estamos falando sobre a reforma. Entendo que muitos de vocês não têm conhecimento, né, do que nós estamos falando. Pode perguntar qualquer coisa. Isso, em questões tributárias, né, e de controle aí, de econômico, tudo, vocês podem perguntar aqui. Se eu não souber, eu pergunto à professora Thalita, assim que funciona. Se eu não souber, eu pergunto ao professor. É verdade. E assim, a preocupação, eu acho, né, nesse momento de todos, principalmente nós, contadores, que está ali na linha de frente, eu costumo falar, assim, tudo parou, né? O comércio parou, tudo parou. E quem não parou? O contador, com certeza. O contador trabalhou mais, tá trabalhando mais. Trabalhou mais, né? Trabalhou mais. Eu tenho bastante colegas aí na área e eu vejo que está todo mundo trabalhando até mais, né? Nesse momento aí que o contador tem mais valor, né? A importância, todo mundo enxerga, né? Talvez e, sobretudo, o contador que faz esse tipo de análise de gestão. A demanda é uma demanda daqui para frente, uma demanda muito aberta. As pessoas têm que se capacitarem, lógico, a prática ajuda muito. Ah, mas como que eu vou? Estou estudando, como eu vou fazer prática? Meu, você faz o seu DRE pessoal? Você faz o seu balanço patrimonial pessoal seu? Ah, eu tenho uma moto que vale X, devo Y, vai para o passivo, tenho gasolina, tenho a gorjeta, eu catei R$5 da irmã, coloca tudo. E e tira os índices. Eu costumo fazer esse trabalho, por exemplo, os 2 últimos sábados, eu estive lecionando um pós-remota, que é a nossa realidade, né? E para uma turma de engenheiros mecânicos, engenheiro eletrônico, sei lá, engenheiro alguma coisa lá, eletrônico. Tem nada a ver com contabilidade, mas para você ver, primeiro, o planejamento tributário está na grade deles. Não estaria em tempos passados. Que o cara tem que ser engenheiro? Tem, mas tem que saber alguma coisa desse âmbito. Ele não vai dominar, ele vai contratar um contador. Mas é o que eu digo sempre, isso para todo mundo. O gestor que quiser fazer tudo, vai dar errado. Isso aí a gente tem certeza. Mas ele tem que acompanhar tudo. Tem que contratar bons profissionais e acompanhar tudo. Porque aí, na hora dessa conversa, não é um monólogo. Ah, senta aqui que eu vou te ensinar contabilidade, DRE, índice, não sei o que. Não é isso. Tem que ter uma aceitação, um entendimento que o cara é o cara que faz o negócio funcionar. Então, ele tem que encaixar aquilo na realidade do negócio. Não é uma aula expositiva para ele. Eu costumo dizer que a gestão que vai ser feita pelos gestores está aqui. E nós, contadores, estamos aqui, dando base. Se você tira a base, o negócio cai. Mas também não tem sentido ter só base se o negócio não funciona. Então, o gestor, ele não pode querer fazer tudo, mas ele tem que acompanhar tudo. Aí entra nós, contadores, com o linguajar do rapaz, da pessoa que você está atendendo. Você não vai querer falar trem técnico para ele, pelo amor de Deus. Você não vai querer explicar CMV, né? Esquece isso. Você tem que mostrar o que o estoque faz no resultado dele.
Então, assim, até isso a gente tem que adaptar hoje em dia. Coisa que algumas gerações lá atrás, tá? Não falando de agora, geração de agora não fazia. A gente precisa fazer, que é isso que vai nos aproximar do gestor e ele ver que nós somos importantes na hora dele tomar a decisão dele. E agora falando assim, nós discutimos aqui um pouco sobre esse projeto. Agora, você acredita, né, ou você tem em mente alguma coisa assim com relação a essa área tributária? Você tem algo em mente que você poderia nos dizer assim que seria o ideal nesse momento, com relação à reforma tributária, com relação a benefícios que de fato vai repercutir, né, e vai gerar impactos positivos, né, para os empresários. Não só adiar imposto, né, adiar o recebimento de tributo mais para frente, adiar envios de declarações, adiar processos fiscais, não isso, mas alguma reforma nessa forma, né, de tributação que é aplicada no nosso país, existiria? Você consegue enxergar algo que seria contributivo realmente, de fato? Você acredita que pode ter, né, até para segurar? Que eu penso assim, nesse momento, nós estamos num momento de crise, de pandemia, a crise ela ainda está por vir. E qual que é a forma e de que forma o governo vai nos amparar? Vai amparar os empresários? Qual o apoio que vai ser dado? E o meu ponto de vista, né, talvez não seja o correto, mas o meu ponto de vista seria isso. Eu acredito que deveria sim existir uma reforma tributária nesse momento e principalmente, porque para que essas empresas consigam sobreviver depois disso, vai precisar de um apoio muito maior do que o que está sendo feito hoje. Sim. Concordo com você que deveria haver uma reforma tributária já, né? Só que eu não confio muito na politicagem brasileira, infelizmente. Então, assim, se a gente tivesse, com todo respeito, a gente, não estou falando de políticos isolados, se a gente tivesse uma classe política mais eficiente, mais imbuída, eu acho que sairia, porque deve sair, mas eu penso que não deve sair, que não vai sair por conta de quem tem que fazer ela hoje, entendeu? Eu não posso falar muito que eu não sou militante político, sou analista, então eu não ajudo na política também não. Mas eu vejo que inclusive uma falha minha, né? Mas eu acredito que não vai funcionar por isso nesse momento. E aí é o seguinte, eu acredito muito, e são perspectivas de mercado, tá? Muitas empresas do Simples Nacional vão desaparecer. Algumas vão virar microempreendedor, né? Que eu nem considero um regime tributário, mas vão virar microempreendedor. Outras vão quebrar, naturalmente, e friamente falando, né? Vão quebrar. É bonito falar isso rindo? Não. Mas vão quebrar, vou fazer o quê? Paciência, não planejaram antes, né? Vão quebrar. Então, vai ter uma diminuição muito grande no Simples Nacional, tá? Isso é um fato. Do lucro presumido, também vai ter uma diminuição. Por quê? Porque o lucro presumido, aí eu estou falando em termos de regime, é interessante para uma empresa que tem uma lucratividade alta, porque ele taxa a lucratividade um pouco mais baixa. Pergunta quem tem lucratividade alta agora? Pouquíssimos segmentos, né? Pouquíssimos. Prestação de serviço, que normalmente é lucro presumido, não está acontecendo em vários sentidos. Então, o lucro presumido vai diminuir também. Aí vem o X da questão. Lucro real deve aumentar. Por que o lucro real deve aumentar? Lembra do carinha que eu falei da ração? Não tinha pandemia. E ali a gente já viu que ele, como lucro real, ele conseguiu se adaptar melhor ao mercado, ele consegue vender melhor do que no Simples Nacional. Isso vai acontecer por quê? O governo vai ajudar na folha de pagamento, já está ajudando, né? Não tem outro. O folha de pagamento é o primeiro calo de todo mundo que é empreendedor. Então, é ali que tem que mexer primeiro. Né? A folha de pagamento vai ser diminuída, aí você já tem o equilíbrio entre os regimes, e aí vem a questão até do próprio lucro real. Pegou o imposto de renda da pessoa física. Eu julgo um dos mais justos impostos. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos.
Quem não ganha, não paga. Né? Não é assim? A ideia natural é essa. O lucro real é parecido. Então, quem que vai querer, no Simples Nacional, faturar, porque o Simples Nacional é sobre faturamento, não é? Faturar, às vezes não receber e pagar imposto assim mesmo. Entendeu? Até num contexto que você disse um pouco antes, lógico, uma empresa Simples Nacional fatura, mas não quer dizer que ela faturando, ela tem dinheiro no caixa. A DRE é econômica. E a questão financeira? Não adianta ela faturar. Vamos pensar aqui um exercício simples de DRE para os seus meninos, que estão aí ainda, né? For dormir não, né? Não, estou aqui. Então lá. Você vendeu 100 mil reais, ok? 100 mil reais, deve estar lá na sua receita. Você tem um custo aí, um custo qualquer de 70%, ok? Então você tem um custo de 70 mil reais. Sobrou quanto para você? Para pagar despesa e sobrar lucro? 30 mil. Só que você tem despesa de 20. Sobrou quanto para você? Na sua mão, 10 mil, ok? Se você não tiver um bom fluxo de caixa e não conseguir encaixar isso dentro de um ciclo financeiro, o que vai acontecer? Vamos supor que você vendeu, né, você tem lá só DRE, 10 mil positivo. Beleza. 6 meses depois, você não recebeu 50 mil daqueles 100. A empresa vai quebrar. Dano, lucro. Então, uma questão é econômica, outra questão é financeira. Então, assim, tem que sempre alinhar isso. Então, essa análise em si vai fazer, penso eu, que as empresas, ou por morte natural, ou porque foram primeiro para não pagar imposto, ou porque viram isso, pô, mas o lucro real pode ser mais justo. Aí entra o problema da classe contábil, tá? É um outro problema. Mas, enfim, a nível de empresariado, a tendência é que diminua, que aumente MEI, que diminua Simples Nacional, que diminua lucros MIB e que se aumente o lucro real. É uma tendência, e aí nós, contadores, escritórios, consultores, temos que estar preparados para isso. Aí, quando eu falei que tem um problema da classe contábil, porque tem profissionais que não fazem lucro real. Eles falam assim, lucro real não, é muito complicado, né? Então, assim, abre mão disso. Cara, se você fazer um bom trabalho, primeiro, você tem que fazer contabilidade, né? É um passo para apurar o lucro real. Você tem que fazer contabilidade. E você vai se preparar, você vai conseguir cobrar melhor por isso. Por que não fazer? Então, vamos ter que fazer. Então, vamos ser um profissional completo. Meu pensamento, tá? Vamos aqui, tem algumas perguntas? Tem? Ué. Tem. A primeira é assim. Foram anunciados medidas que prorrogam o pagamento de dívidas municipais e estaduais, além de 60 bilhões em investimentos destinados aos municípios e estados brasileiros. Qual o possível impacto disso? Eu consigo ler. Foram anunciadas medidas que prorrogam o pagamento das dívidas municipais e estaduais até 60 bilhões, investimentos destinados aos municípios e aos estados. Qual é o impacto disso? A máquina parar. Simples assim. Na verdade, a máquina já não está dando muito, né? Quando eu falo a máquina, o estado, o município, que já não recebe muito. O município, por exemplo, o estado não tem dinheiro para pagar folha, né? Quando eu falo, não é exatamente por conta do adiamento das despesas, é porque a fonte, a torneira que pingava recurso, fechou. Porque a economia está parando, ou parou e está reaquecendo, aí tanto faz como você quer interpretar isso. Mas essa questão do não pagamento, né, das dívidas municipais, estaduais, faz a economia parar. E aí onde pingava, talvez, né, ou jorrava dinheiro, tanto faz, para de movimentar. Aí a gente tem duas coisas. Ou a gente diminui o fluxo, né, e tem um outro patamar de economia, e aí a gente tem que falar de anistias mesmo, não só adiamento. A gente tem que falar de refis, porque o governo também ele acostumou as empresas a parcelar os seus impostos. Como você disse, tem empresas que espera, não paga, e quando vem a atuação, ela parcela primeiro, paga a primeira parcela, só para não ter o problema e para de pagar novamente. Então, assim, penso eu que a consequência disso, o impacto disso, é a economia encolher. Penso eu, tá? Ele fez uma outra pergunta aqui. Acho que alguém falou de política também, né? Vou colocar aí para você agora. Pode ir. Ele fala muito, eu acredito que esteja dentro do contexto que você já respondeu, mas
em nossa economia e em termos tributários, o que impacta essa prorrogação de pagamento das dívidas econômicas? Ah, tá. Eu Isso. acho que é porque era a continuação da pergunta anterior. Ah, tá. Mas o impacto é interessante, só para complementar então a resposta, quem que faz? Quem que é o André, aluno? O André? Não é aluno, não? André que não é aluno ainda da Unifagoc, venha ser. é formado Né? em Direito. Faz outra, faz pós, não tem problema não. Veja o seguinte, brincando, tá, gente? O impacto depende do ponto de vista. O impacto para quem? O impacto para a empresa é fluxo de caixa, né? Impacto para o governo municipal é encolher, é parar. Ele depende da economia do Estado. Hoje, o governo federal, se ele tinha algum dinheiro que ele tinha pensado, né, que ele tinha planejado, ele está usando aqui agora para pagar funcionários, para pagar saque emergencial. E hoje já tem algumas projetos, não sei se são projetos, mas alguma ideia que essas medidas já vão sendo prorrogadas até setembro. As medidas que estão acabando agora, que a gente já tem completando 3 meses de pandemia, quase, né? Que foram os primeiros projetos, as primeiras medidas provisórias, vencem agora, já estão para ser prorrogadas para setembro. Então, o governo pensou em gastar X, vai gastar mais 2X, né? Isso com tudo. Então, depende muito do ponto de vista. Porém, aí cada um tem que fazer o seu, mas em todos vão refletir na economia girando menos. E parando em algum lugar, né? Aí agora, mudando um pouquinho do contexto, mas que eu sempre falo, né? Dentro de sala de aula, por mais que nós não gostamos de política, a política Sim. está relacionada diretamente, principalmente com essas Sim. questões tributárias, né? E a gente vê muito a questão da guerra fiscal, né? O que chama de guerra fiscal, o que tem a influência política nessas questões é assim, não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar. Então, por mais que nós profissionais, né, da área contábil e tudo mais, nós não somos adaptos, né, a política, a gostar, a ir lá e procurar saber, isso impacta a gente diretamente, né? E até nas decisões, em decisões que vão impactar na nossa economia, como que isso vai refletir e tudo mais. Eu falo até com os meninos, até um prefeito que você escolhe, né, que ele ganha ali, vai definir muitas coisas e principalmente nessas questões fiscais e tributárias aí. É muito importante Prefeito que a gente tenha conhecimento. Prefeito hoje em dia, eu me lembro muito daquele cara que entrega a chave para o Rei Momo, né? Na época do carnaval. Hoje o prefeito tem a chave na cidade, ele manda fechar tudo, manda abrir tudo. É mais ou menos assim. Então é impacto direto, né? E aí a aluna Luciana Paz, né? Ela fez uma pergunta aqui para você. O que você acha se você acha que esse ano vai ter eleição? Que ela já leu algumas notícias, né? Que vai ter adiamento. E o que você acha com relação a isso? Luciana, né? Isso. Luciana, 99%. Eu não vou falar assim que eu posso errar, né? 99% ela vai acontecer, salvo engano, em 6 de dezembro, tá? Então, há um projeto bem avançado de prorrogação da eleição, salvo engano, para 6 de dezembro. E aí eu completo dizendo que é um mercado vastíssimo para o contador. Ah, mas eu não conheço nenhum contador que faz contabilidade eleitoral. Semana passada, eu aqui na PME Assessoria, já estava, vou dar um exemplo, tá? Já estava mapeando isso e fechamos uma parceria de contadores associados. Por quê? Porque a contabilidade eleitoral, a partir deste ano, é a primeira vez que vai ser totalmente digitalizada a prestação de contas. Na primeira vez que isso vai acontecer em eleições municipais. Então, assim, primeira coisa já muda a história de como fazer. Tem que ser totalmente digitalizada. Quem vai fazer isso, gente? O contador. Ele tem que assinar, né? Então ele tem que estar muito imbuído disso. E aí vem um monte de coisa, o contexto. Por exemplo, é função do contador saber que hoje em dia os pré-candidatos já podem criar um site para receber doações de pessoas físicas?
Penso eu que seja. Porque se ele quer entrar no mercado, ele tem que saber disso. Então, hoje em dia, se você quiser, tá, Thalita? Separa uns R$ 50 aí, eu vou te mandar uns 300 sites que você pode doar para o pessoal lá. E aí, nós temos que saber que até 2016, as empresas poderiam fazer doações. E hoje não pode, são só pessoas físicas que podem doar. Que a doação tem que ser, salvo engano, é R$ 1.064 por dia. Então, se o cara quiser doar R$ 2.000 por dia, não pode. 1.064,09 centavos, tá? 1.064,09. E também, estou dando exemplos, tá? Que esse carinha aqui é um pré-candidato, ninguém pode fazer, como é que chama? Campanha, né? Até agosto. A campanha começa em agosto. Mas já podem arrecadar com pré-candidatos. Aí você fala, mas se esse cara não for candidato? Aí você tem que contratar, quando você contrata, na verdade, um site, a gente chama robô de arrecadação. Quando você contrata um robô de arrecadação, o que acontece? Eles vai ficando com esse dinheiro lá, e caso, vamos supor que a Thalita, pré-candidata, não vire candidata, o robô de arrecadação tem que devolver isso tudo para quem doou. Isso tem a ver com contexto contábil? Na operacionalidade, não. Mas para a pessoa que quer prestar uma contabilidade eleitoral, sim. Então, eu fui muito mais além, desculpe pelos comentários, mas, Luciana, vai na fé que é um negócio bom, tá? E ela vai ser prorrogada com 99% de certeza aí, porque não tem como não ter. Seria uma aberração não ter. Aberração no sentido... imagina ter que prorrogar o mandato de todo mundo que está aí. Porque se você não tem, você tem que prorrogar. Então é um pouco complicado, tá? E aí tem outra pergunta aí do Iago Almeida. Se o lucro presumido, como você disse anteriormente, é interessante, lucratividade alta, lucro real é interessante para que tipo de empresa? Boa pergunta. Para quem tem uma lucratividade baixa, o oposto. Exemplo, eu dei um exemplo, falei em algum momento aqui de supermercado, né? Normalmente, grandes supermercados são lucro real. Por quê? Porque ele não ganha uma visão macro financeira. Ele ganha no giro da mercadoria. Então, ele ganha centavinhos em cada mercadoria que ele vende. É uma rentabilidade baixa. Normalmente, quem tem rentabilidade baixa opta pelo lucro real. Ok, Iago? Normalmente, da gente. É que confunde muito, né? E principalmente quando a gente está ali dentro da faculdade ainda, e confunde a questão da lucratividade e o faturamento, né? Sim. Sim, o lucro é uma coisa, o faturamento é outra coisa totalmente diferente, né? Professor? Eu costumo dar exemplo no segmento de loteamento. Se você fizer, vamos considerar um exercício com loteamento, né? Ele no lucro presumido, no lucro real, é doideira. Você quebra a empresa de loteamento, você colocar ela no lucro real. Por quê? Porque o loteamento normalmente tem uma rentabilidade alta e o lucro presumido traz ela para menor. Quem tiver mais perguntas, pode mandando aí, que já está acabando o nosso tempinho aqui. E aí eu gostaria que você, professor, desse assim uma visão geral, né, de tudo que a gente conversou aqui, tudo do que podemos esperar, porque na pandemia a gente já sabe muita coisa, né, a gente está vendo, está acompanhando, mas eu queria que você fizesse assim um parâmetro geral do que a gente espera pós-pandemia, em questões econômicas e tributárias, e não só você dá a sua visão e o seu parâmetro, mas a sua dica, né? O que você pode contribuir para a população em geral, não só para nós, contadores e profissionais da área. Sim. Penso que a questão tributária vai mudar. Se não mudar no meio da pandemia, vai mudar depois. Então vou mudar em maio. Não. Depois do mundo antes não tem assim, o mundo antes da pandemia, o mundo depois da pandemia. No mundo depois da pandemia, a tributação vai mudar de forma, penso eu, bem pontual. Então, a gente tem que acompanhar essa mudança, né? Enquanto ela fosse materializando, aí a gente tem que ir profissionalmente se renovando, né? Como é o caso aí do projeto de lei interessante que você trouxe. Se ele se fizer
e for aprovado da forma que está hoje, muita coisa vai mudar. E aí o que a gente está falando de rentabilidade, tudo isso muda. Aí já não dá para falar que daqui a um tempo que esse exemplo do loteamento, não sei o que vai acontecer com o loteamento, não sei o que vai acontecer com as agências de viagem, não sei o que vai acontecer com a lojinha. Então, sim, primeiro, acompanhamento. O profissional contábil, o tributário, o gestor, ele tem que acompanhar esse novo mundo. Nossa, Paulo, mas que mundo que é esse? Não sei, nós não chegamos lá ainda, né? Mas na hora que a gente chegar, nós vamos ter que se adaptar a ele o quanto antes. E antes dos gestores. Por quê? Porque nós que vamos levar a notícia nova para eles. Né? E isso que é interessante. A gente tem que estar ligado, porque o gestor vai assustar, ele está tentando dar fôlego à empresa. Ele está tentando que a empresa sobreviva, no caso. Então, quando ele conseguir isso, a empresa estiver no respirador, nós vamos lá tentar tirar para o quarto, depois dar alta e depois seguir um fluxo natural. Então, o tributarista, que eu costumo chamar, é muito importante nesse contexto da nova economia, do novo tributário, que ninguém sabe que novo que é esse ainda, tá? E isso é muito bom, sabe por quê? É o seguinte, eu costumo ver assim, exemplo, tá? No meu caso, eu trabalho com contabilidade desde 2001, então já vão alguns anos aí, né? São 19 anos. Eu comecei a trabalhar com contabilidade em 2001. Eu acho que aí eu vim percorrendo até aqui. Mas vamos supor que o Iago Almeida, que é o último que fez a pergunta, ele é mais esperto que eu, então ele vai entrar nesse mundo novo de tributação, de economia, mais facilmente do que a minha pessoa. Não esquece, naquele momento, focando ali naquela nova economia, lógico que o nome que você construiu é importante, esse negócio, mas naquela economia o Iago está sendo mais eficiente do que eu. Então, isso é bom para o profissional contábil. Você fala, mas profissional contábil eu não consigo manter um escritório, porque tem 300 escritórios de 20 anos para trás. Meu amigo, nesse momento, é como você tem uma corrida de Fórmula 1. Não sei se você escolhe de Fórmula 1. Eu não gosto, mas entendo um pouquinho. Não gosto agora, né? Quando a Ayrton Senna ganhava, eu gostava. Mas aí, o que acontece? Todo mundo correndo. Aí o cara deu 2 voltas no outro lado, tá lá longe. Aí chega aquele safety car, não é isso? Na pista, e faz todo mundo ficar juntinho de novo. Olha que bonito. Todo mundo coladinho ali. Cadê a vantagem que existia do cara que estava lá na frente? Acabou. Naquele momento, todos os carros vão sair mais juntos. Isso vai acontecer a nível de contabilidade, a nível de economia, penso eu. A nível tributário, eu acho que, penso eu também, que é mais por onde que a gente falou aí. São perspectivas, né? Ainda não estão passando, e as perspectivas podem ir mudando a cada situação, a cada patamar, a cada dificuldade da pandemia, até acabar ou melhorar isso tudo aí. E eu acho que, acredito, né, que tudo tem os dois lados, né? Então, sim, vão ter a maneira com que você enxerga aquilo e consegue descobrir oportunidades meio a determinada situação e tudo mais. Então, há, nesse momento, pessoas que encontraram, né, muitas oportunidades também, até de melhorar o seu próprio negócio. Eu tenho um aplicativo de delivery, e aí, antes da pandemia, tinha um número baixo de empresários, né, de empresa ali presente. Com a pandemia, isso aumentou. E aí, de outros segmentos, né, não só da questão do ramo alimentício, mas de todos os outros segmentos. E eu percebi muita inovação também. As pessoas começaram a utilizar mais as redes sociais de forma mais produtiva, né? Então, se reinventaram, né? Sim, eu vou dar um exemplo até que aconteceu comigo. A gente tinha fechado aqui 2 cursos para ministrar, que seriam um em Ubá e um em Muriaé, para a mesma empresa, sabe? Aí o que aconteceu? A pandemia chegou no momento que ia acontecer o primeiro curso. Eu lembro até da pessoa falando, Paulo, será que nós vamos fazer? Eu falei, eu tô achando que vai rolar esse trem, não. Aí a gente entrou de rasgado nessa pandemia aí. Mas aí o que aconteceu? A empresa não ficou parada. Ela fez o evento de maneira virtual, né? Aí fez um workshop, aí
aí se embala para vender dessa forma virtual. Até a última vez que eu vi, tem um tempinho que eu não vejo, que já tem um tempo que aconteceu esse evento, tinham 528 visualizações da palestra em si. Pensa, a gente ia fazer um meio bar na associação comercial que cabe aí 120 pessoas. A gente ia fazer alguma outra coisa em Moriaé, que eu não sei, né, qual que é a capacidade, mas vamos colocar que seja 100. Então, a gente ia fazer 2 eventos, ia até Moriaé, gastar gasolina, aquele negócio todo, ia voltar para 220 pessoas. Até na hora que eu vi, já tinha 500. Então, a coisa está muito dimensionada para todo lado. É o momento também da gente tentar extrair, né, alguns pontos, que não enxergar apenas o ponto negativo, né? Extrair oportunidades, enxergar oportunidades e realmente se reinventar, né? E se reinventar, e principalmente nós, né, nessa área contábil, e para os nossos alunos aí, que já estão no 5º período, já estão na pontinha para sair para o mercado de trabalho. E aí é o momento de estágio, e é o momento de começar a refletir e ser mais positivos, né? Em questão de enxergar o outro proativos. lado. Proativos, exatamente. E eu acho que hoje é o que falta muito, né? As pessoas acomodam, né? Estamos nessa situação, estamos em pandemia, eu vou ficar sentada em casa vendo televisão, quando acabar eu volto e vejo o que dá, né? Eu acho que a gente tem que ser mais criativos também. Acabou muito essa questão da criatividade, né? A gente aprende lá quando é criança ainda, naqueles primeiros momentos de passos, né? De falar, de estar ali inserido, ali comunicando, de começar a ter a nossa personalidade. Naquele momento a gente tem muita criatividade, né? Nós somos criativos para inventar brincadeiras, formas de se divertir, né? E fala, criança se diverte com qualquer coisa, né? É a criatividade. E aí, com o passar do tempo, a gente tende a perder isso e acomodar também. Ficando robotizado. Robotizado. E hoje as coisas estão tudo muito fáceis em termos de alcance, né? Por exemplo, eu quero qualquer coisa que eu digitar lá no senhor Google, ele me responde. Então, isso vai deixando nós mais acomodado, mais preguiçoso. Agora, tem uma coisa interessante, Thalita, que eu costumo dizer o seguinte: o Google, ele tem informação. Conhecimento é outra coisa. A informação, ela nada mais é do que a matéria-prima para você ter conhecimento. Então, quem para no Google não vai muito longe, não. Ele pode te ajudar, mas quem para nele, aí não vai muito longe. E a questão que eu deixo aí, e principalmente para os nossos alunos e para geral, sejam criativos, procurem meios. E o fato, eu falo, a gente teve essa questão, né, as aulas presenciais e agora as aulas online, muitas reclamações, né, muitos elogios, existem os pontos positivos e os pontos negativos, mas o importante é não perder o foco, né? Qual que é o foco? É aprender, é extrair o máximo de conteúdo possível para o mercado não te engolir, porque enquanto está na sala, acha que ainda é cedo para pensar nisso, cedo para pensar em como vai estar o mercado, mas não é. Principalmente para quem já está no 5º período, já passou da hora de começar a se inteirar na prática. É o que eu falo, coloquei, né, o nome dessa aula aqui embaixo nos comentários, legislação tributária na prática, né, é o que realmente você vai sentir na pele. Então, esse é o momento, né, de você já começar a pensar do que você vai fazer no mercado, que se aperfeiçoar, procurar outros caminhos, ser criativos, procurar entender e ler, e não ficar focado apenas em entender os números de pessoas contaminadas pelo Covid. Não entender só isso, né? Entender principalmente essa área, que é uma coisa que não é discutida, pouquíssimas vezes você vê, e que tem impacto muito grande na vida da sociedade em geral, e que é pouco discutido. Você encontra pouquíssimas matérias ou
até né, em rede de televisão ou através de redes sociais, poucas coisas abordando esse tema, o que realmente importa. Muito por interesse, é óbvio, mostra aquilo que quer que você saiba, né? E aí tem outras questões aí envolvidas, mas nós, como contadores, empresários, profissionais, estudantes, nós temos que buscar informações que são relevantes, que vai, de certa forma, afetar. É o que eu falo, nós estamos focados no hoje. O nosso problema cultural é exatamente isso. Hoje, o que vamos fazer hoje, amanhã a gente não sabe, amanhã a gente vê. Não, já começar a traçar e entender quais os impactos que isso vai ter lá na frente. Porque acabou isso, nós vamos ter que continuar vivendo, né? A vida continua. Lógico. Exatamente. Isso aí. Mas deu uma saída aí, né? Mas, enfim, é um tema muito importante, é um tema que acho que ela está voltando, hein? Cheguei. Mas assim, eu estava complementando que, de fato, é um tema muito importante. Então, quem não se ater a ele vai ter que começar um novo negócio, porque não vai durar. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, em nome de todos os alunos e todos que estiveram presentes aqui na nossa live. Gostaria muito de te agradecer, foi muito importante para a gente, tenho certeza que contribuiu não só para mim, mas para todos ali. Muito obrigado e boa noite para todos e boa sorte. Vamos ser criativos, vamos procurar meios e não vamos nos encostar na atual situação. Vamos pensar que isso é um fato, é uma pedra, né? Então, você está ali naquele caminho, você encontrou uma pedra e você precisa encontrar ali meios e formas de tirar essa pedra do seu caminho, porque logo à frente os objetivos continuam, né? Então, isso não é um fato que será para sempre. Vai existir uma continuidade após isso. Eu que agradeço, eu acho que, de fato, é um tema que os meninos do quinto período deveriam anotar aí, para independente de aula, independente de tarefa, não sei se chama tarefa ainda, mas enfim, vejam isso, no caso da menina da contabilidade eleitoral, vamos para frente, né? A ideia é essa. Parabéns, muito obrigado, é muito bom estar, ainda que de longe, de volta aqui e em algum projeto da faculdade. Muito obrigado mesmo. Valeu, Thalita. Muito obrigada, professor. Boa noite para todos. Boa noite, juiz, hein? Muito. Tchau.